El hijo de un dragón, Mami es una criminal. The dragon cub is coming. Mommy is fierce and spicy. A história começa com uma notícia: que uma mulher rica está em busca de um matrimônio, enquanto dizem que ninguém gostaria como noiva a nossa protagonista. Bom, as duas são parentes. Na prisão espacial, aparentemente as estruturas aqui são muito avançadas. Nossa protagonista relembra o passado. Sua mãe foi presa na prisão espacial, sendo acusada por tirar a vida de uma pessoa. Song Fanland diz ter presenciado o crime. Na prisão, elas foram maltratadas. A saúde da sua mãe ficava ainda pior sem os devidos cuidados. Devido a isso, sua mãe não resistiu e faleceu. Quando recebeu a oportunidade de sair da prisão, planeja se vingar contra a família Song. Meus amigos, que ilustração bonita! No hospital, ela precisou de uma certificação sanitária ao sair da prisão. Durante sua passagem, escuta uma mulher idosa falar ao telefone dizendo que o jovem mestre precisaria amputar as pernas. Percebe que a criança tem chifres, assim como ela. Nossa protagonista escuta a idosa falar que para a criança ser tratada pela família Song, exigia que o pai da criança se casasse com Song Fanland. Ela fala com o garoto, dá um tapa no joelho dele e some. Todos perguntam como o joelho dele ficou. Melhor, ele diz que foi-se Meng Jian. Nossa protagonista. A criança então inventa de se casar com ela usando o nome do seu pai. Daí se difundiu a notícia de que ela iria se casar. Na casa da família Su, o Sr. Su exige que um dos três se casa com Meng Jian, mas eles não querem. Meng Jian diz que não precisa se casar, mas logo a criança chega na casa, abraçando ela e a chamando de sua mulher. Na casa da família Xiaobai, o pai da criança é informado que Meng Jian estaria indo lá, mas ele não gosta disso e diz para seu irmão que não se casará e espera que a mãe de Xiaobai voltar. Seu irmão diz que ela já tinha falecido e não voltaria mais. Nesse momento, o Sr. Mo começa a tossir sangue. Meng Jian chega e alivia sua tosse. Meng Jian é questionada se poderia tratar a doença do Sr. Mo. Ela diz que sim, mas com duas condições: primeiro, para esclarecer o rumor sobre o casamento entre os dois e que lhe oferecesse um lugar para dormir e se alimentar. No quarto de Meng Jian, a criança pergunta se ela queria que esquentassem sua cama. Ela nega, decepcionado, decidiu mostra seus chifres a ela para ganhar seu coração. Meng Jian sabe que é perigoso ficar mostrando seus chifres para as pessoas desconhecidas, então adverte ele para não mostrar a ninguém, mesmo se for de sua confiança. Quando todos estavam comendo, Meng Jian é questionada sobre quando iria começar o tratamento do Sr. Mo. Ela pensa em usar um último recurso, descartando a ideia de usar medicina tradicional. Senhora Yi diz que se ela falhar, a família Yi não a deixaria em paz. Senhorita se diz que o remédio que prescreveu possui efeitos secundários um pouco intenso e que deveria tomar por 3 dias. Ele diz que sua vida estava nas mãos dela. No quarto do Sr. Yi, ele toma o remédio. Depois de um tempo, ele começa a tremer de frio. Seu irmão chama a senhorita Si e implora para ela ajudar seu irmão. Ela olha para o Sr. Yi e vê que está mesmo sofrendo. Ela pede para ele sair do quarto. Para aliviar o frio que ele sente, a única solução seria compartilhar calor de um dragão com ele. Para fazer isso, ela aproxima a mão dele dos seus chifres maças sem tocá-los. Ao terminar de transferir seu calor, ele se sentia melhor, mas ele de repente abraça ela, pensando que seria sua esposa. Para se afastar dele, ela morde ele no ombro e se o levanta. No dia seguinte, Sr. Yi pergunta quem entrou em seu quarto. Seu irmão diz que ninguém entrou. Sr. Yi pergunta se foi ele que mordeu-lhe no ombro. Seu irmão disse que não queria ter feito isso.
Então o senhor presume que sua esposa estava ali só por sentir o cheiro de dragão. Enquanto isso, a senhorita se recebe uma ligação para fazer um teste de DNA para ser inclusa no registro da família Son. Ela não gostava deles, pois a casa que a família Son pegou de sua mãe é da senhorita Se por direito. Na casa da família Son, senhorita Se chega e não é bem recebida. Uma informação básica: senhorita Se tem 20 anos, mas sua mãe foi enviada para a prisão há 5 anos. Ou seja, 20 anos no espaço são 5 anos na Terra. O teste de DNA será feito em uma máquina que diz o resultado em questão de minutos. Foram colocados fios de cabelo, tanto dele como dela. O resultado foi que ele era pai da senhorita Se. A verdade é que ela pegou fios de cabelo da filha dele para dizer que é dela e ter seu nome no registro família. Como ela já era maior de idade, ele diz que não precisa tomar responsabilidades por ela e mandou ir embora, mas antes ela diz que está voltando para a casa da família e impediram de ela sair exigindo que ela falasse de forma clara a relação dela com a família I. Ela diz que a família I disse que não se sentiram ameaçados e que a família Son não sabe o seu lugar e que faria dano à família Son em segundos. Culpa a Son por dizer à família e casar com ela para curar Mo Yin-hei. Senhorita Se diz à família e quer que ela cure Mo Yin-hei, mas se não curá-lo, teria que encarregar-se do grupo Son. Eles Son Fan-lan discorda, chamando a senhorita Se de maluca e perguntando quais habilidades ela teria para curar Mo Yin-hei, já que ela estava presa na prisão espacial. Son Fan-lan levanta sua mão para dar um tapa na senhorita Se, mas quem apanha é Son Fan-lan. Senhorita Se estava com muita raiva, mas param ela com uma agulhafa na parte de trás do seu pescoço. Senhorita Se diz que acabou assim por ser intimidada na prisão e revidava. Son Fan-lan diz que ela está mentindo. Seu avô diz para deixá-lo em paz. Ele pede a receita aqui. Senhorita Se passou para Mo Yin-hei. Ao olhar a receita diz que é muito poderosa e que nada poderia aguentá-la. Diz que a diferença entre senhorita Se e Fan-lan é muito grande. Rasga a receita e diz que daria uma receita e que lá dará de acordo com ele. Porém, senhorita Se discorda e sai para buscar Xiaobai na escola. Seu disse que teria que evitar Mo Yin-hei tomasse o remédio, mas Son Fan-lan diz para esperar que Mo Yin-hei piora-se para ela salvar ele. Seu irmão discorda, mas Son Fan-lan pergunta se ele quer dar ações da companhia para a senhorita Se e ele deixa esse assunto nas mãos dela. Ela crê que, se conseguir resolver o problema, Mo Yin-hei a favoreceria, que colocaria um anel de diamante em seu dedo e casaria com Mo Yin-hei. Na escola de Xiaobai, se despede dos seus colegas até que senhorita Se aparece para buscá-lo e fica se exibindo para seus colegas. Senhorita Se não entende a diversão das crianças, mas está feliz por ele. Na casa da família Yi, senhorita Se fica surpresa pela quantidade de câmeras de segurança. O irmão do senhor Yi disse que ela estava louca ao morder seu irmão e disse que senhor Yi pensou que foi ela. E ainda falou para não dizer nada, porque não se permite mulheres no quarto do seu irmão exceto pela sua cunhada. Senhorita Se diz que será difícil de ajudar o senhor Yi com tantas câmeras, mas o irmão do senhor Yi disse que resolveria o problema. No quarto do senhor Yi, senhorita Se estava tratando de transferir seu calor para ele, mas percebeu que um campo de força foi ativado deixando ela presa ali. Senhorita Se já estava com raiva dele. Então senhor Yi diz delirando que tinha capturado ela, seu bebê no caso, e que não a deveria escapar. Senhorita Se acredita que a medicina não foi tão forte e que não deveria subestimá-lo. Senhorita Se queria se soltar, mas senhor Yi diz para ela não ir, fica por cima dela, impedindo dela sair. Fala no ouvido dela que passou 5 anos esperando ela, que ainda que fosse um sonho seguraria sua mão e não voltaria solta. Senhorita Se pensa que a medicina está ao ponto de desaparecer, se recupera o sentido e se dá conta de que segura a pessoa errada, iria mandá-la embora da casa e romperia seu pescoço. Ao ponto de dar seu primeiro beijo, ela se transforma em um bebê dragão antes dele abrir os olhos. Ela pensa que, sendo em essa forma, ele abriria o campo de força, mas ele chama ela de bebê.
ela se questiona se é parecida com a mãe de Jalbai. Ela pede para abrir o campo de força, pois ela tinha fome e precisava comer. Senhor Yi diz para ela não se preocupa, pois tem tudo o que ela precisa debaixo da cama dele. Ele diz para ela se comportar e que não poderia escapar. Ela pensa que o Senhor Yi é um homem venenoso e que se dedicava a ela. Ele diz à senhorita Si que ela tinha abandonado seu marido e filho por 5 anos e o que seguia se escondendo dele quando Jalbai se casaria. E pergunta se ela tinha visto e pensando que ele iria se casar de novo e que ela tinha voltado para corrigi-lo. Senhor Yi diz que ela é a única para ele. Senhorita Se pensa que, em lugar de uma conversa incômoda, era melhor juntar força para quando for no dia seguinte ela sair, quando o campo de força for aberto. Aparentemente, ele não tinha dormir. Surpresa por vê-lo acordo olhando para ela, levanta na intenção de fugir, mas ele pega em sua cauda impedido de escapar e diz que quer vê-la na forma humana, mas ela nega. Senhor Yi então pergunta se ela está com fome e ela aceitou comer porque cheirava o B&M. Nos pensamentos do Senhor Yi, se sentia bem ao se reunir com ela e ficar ali, com ele. Então seu irmão bate na porta e pergunta se o Senhor Yi viu a senhorita Se porque Jalbai estava fazendo birra e não queria comer. Senhor Yi diz que não sabe que era para deixá-lo em paz. Então chega alguém informando que a família Song queria ver o Senhor Yi. O irmão do Senhor Yi pergunta de como eles se atreveram a vir à casa da família Yi. A família Song convidou a ministros da saúde para averiguar a saúde do Senhor Wai e o jovem Yi cumprimenta o Senhor Zhu. O Senhor Song fala sobre a senhorita Se, mas o jovem Yi interrompe e diz que a senhorita Se tratou seu sobrinho e o salvo de uma amputação, e que ela é humilde e amável, pelo contrário, de alguns velhos que dizem ser responsáveis, são péssimos médicos. O Senhor Song fica apreensivo e a Song Fanlan intervém e diz que seu avô viu seus pais e se enferma e foi ao médico por isso. E complementa dizendo que seu avô estava preocupado com o Senhor Yi. Quando soube que algo estava mal, veio de imediato. A receita que, se Mingji, é perigosa se a toma e que o Senhor Yi poderia morrer. E Sanchao pensa que Song Fanlan estaria indo para um banquete do que para ver algum doente. O Senhor Zhu diz que mostrou a receita para o Hospital de Medicina Chinesa e, como tinha dito Song Fanlan, teria um problema. E Sanchao pensa que o Senhor Zhu é alguém indecente e que não diria isso por benefício próprio. Então o jovem Yi e Sanchao vai ver seu irmão. Entrando no quarto, o Senhor Yi pergunta quem disse para ele entrar e que estava descansando e que a presença de Sanchao estava incomodando ele. Jovem Yi diz que Song Fanlan disse que a receita de Si Mingjin deixaria doente e que uma academia do Hospital Tino disseram que há algo mal. O Senhor Yi disse que se sente bem e que a senhorita Se é incrível, e Sanchao vê que tem algo escondido no lençol e pergunta para seu irmão o que tinha debaixo da coberta. Senhor Yi diz que é a cunhada de Sanchao e diz para ele dizer para a família Song ir embora. O jovem Yi diz para eles que seu irmão está bem e que eles poderiam ir sem preocupação, mas Song Fanlan fica insatisfeita e acusa o jovem Yi de querer a morte do Senhor Yi para ele herdar os negócios da família Yi. E Sanchao pergunta para Song Fanlan de como ela se atreve a inventar especulações. Não convencida, Song Fanlan tenta entrar na casa, mas é impedida pelos guardas e chama ela senhora da casa e diz que Mo Yin-hei é um doente terminal, que a vida dele está a um fio e que deveria salvá-lo. A senhora Yi aparece na entrada da casa pergunta o motivo de tanto ruído. E Sanchao diz que Song Fanlan fez falsas acusações sobre ele querer ser o único herdeiro e que ela queria entrar no quarto do Senhor Yi. Mas seu irmão lhe disse que não era para nada entrar em seu quarto e perturba seu descanso. A senhora Yi pergunta a Song Fanlan se, além de ameaçar sua família, agora está a criar problemas. Então um barulho vindo do quarto do Senhor Yi chama a atenção de todos, e Song Fanlan aproveita a distração de todos e entra no quarto do Senhor Yi. Ao entrarem, vê o escudo de força. Song Fanlan diz que o Senhor Yi não está bem que abrisse o campo de força, e
Sanchao explicar para sua avó que pode abrir com o anel que seu irmão deu a ele e diz que é normal ter fumaça quando é desativado. Enquanto isso, a senhorita se sai do quarto. Sua avó pergunta se ele está bem e Mo Yin-hei diz que está bem e pergunta para Yi Sanchao se foi ele que abriu o escudo do campo de força. O jovem lhe explica que foi Song Fanlan que insistiu, alertou a senhora Yi e que não teve mais opção a não ser abrir o campo de força. Song Fanlan se pergunta o porquê do mau aspecto do senhor Yi e diz que Mo Yin-hei já está infectado e pede para sentir seu pulso. Senhor Yi diz que está bem de saúde. O Senhor Zhu diz que ele tem razão, que a medicina chinesa consiste em olhar, tatear e examinar, incluso se toma o pulso. Estava claro que o senhor Yi está bem. Song Fanlan pede desculpa pelo seu capricho. Mo Yin-hei diz para Song Fanlan ir embora. Indo embora, o senhor Zhu aconselha Song Fanlan de proceder com cautela e diz que é perigoso que a família dela se meta com a família Mo Yin-hei se pergunta se ele não valia a pena para ela permanecer com ele. Na casa da família Song Fanlan chora e seu avô e irmão culpa ela. Song Fanlan raiva para seu irmão que tinha ofendido o irmão do senhor Yi e a velha dama, e que agora ser difícil de se casar. Seu irmão diz que há tempos ela deveria desperta desse sonho, e que agora a família Song está acabada e tinham ofendido a família Li. O senhor Song diz que não necessariamente a família Yi todavia tinha a senhorita Si, e complementa dizendo que deveriam realizar uma festa de boas-vindas para a senhorita Si. Song Fanlan discorda perguntando se a senhorita Se merece uma festa de reconhecimento depois de tudo o que ela fez para prejudicar a família Song. O senhor Song diz para Song Fanlan calar a boca e que ele tinha notificada sobre a festa de reconhecimento. Antes de ir para a festa, ela teria que lidar com Mo Yin-hei. Ela conta que os dragões não tinham que encontrar a alguém com quem passar seu ritual. A razão principal é que o corpo de um dragão seguirá emitindo hormônios de dragão. Os hormônios de cada dragão têm uma essência única, e que a probabilidade de terem a mesma essência é de 1 entre 100. Senhorita Se acredita que sua essência de seus hormônios é muito similar à esposa do senhor Wai no jardim da família Yi. Senhorita Se estava saindo levando uma mala. A senhora Yi diz que a família Song nem sequer reconheciam ela como parte de família e que não é um reconhecimento de matrimônio, mas uma festa de boas-vindas. Senhorita Se diz que, incluso se trata de uma festa, ela teria que ir e não teria motivo para recusar. A criança diz que irão com ela. A senhora Yi concorda. A senhorita Se diz que irá então, compra uma roupa decente, mas a senhora Yi diz que já era tarde que ela irá emprestar uma roupa de sua neta. A senhora Se estava preocupada se Mo Yin-hei chegasse a qualquer momento e sentisse seu cheiro. Então avisam a senhora Yi que Mo Yin-hei tinha que sair e que não poderia comer com ela. Senhorita Se fica um pouco aliviada. Senhora Yi escolheu um vestido e disse era ajudar a escolher um vestido. Então de repente escutam a voz de Mo Yin-hei se aproximando. Senhorita Se entra em pânico. Entra no vestuário e passa um pouco de perfume. Mo Yin-hei bate na porta e pergunta se seu bebê e esposa estava lá dentro. Senhora Yi diz que Mindin estava lá, trocando de roupa. Então senhorita Se diz atuando ter visto algo saindo pela janela. Mo Yin-hei sai mas volta abrindo a porta e encarando a senhorita Se e pergunta para onde seu bebê foi. Senhorita Se diz que não sabe bem, mas que provavelmente teria ido para a esquerda. Mo Yin-hei sente o forte cheiro de perfume e diz para Mindin não usar mais perfume em sua casa. Senhorita Se fecha a porta na cara de Mo Yin-hei e diz para ele ir embora, pois ela iria trocar de roupa. No pátio, alguém pega em sua mão. Kuxian disse desculpando e que havia se enganado de pessoa porque cheirava um pouco a sua prometida, mas de perto o cheiro era muito forte. Senhorita Se diz que borrifou muito perfume. Seria melhor que ele não chegasse mais perto e se despede dele. Mo Yin-hei chega dizendo que era o cheiro que seu pirralho deixou para trás. Kuxian fica surpreso que seu afilhado estava no cio.
Yin Rei diz que se beber muito leite poderia amadurecer rápido. Kuxin diz que entendi que iria logo já que tem uma reunião na casa da família Song Fanlan diz que não irá para a festa, mas seu avô diz para ela e não ir a nenhum lugar e que vai ficar em casa e ir para a festa, e que ele tem seus preparativos e que a festa é para recuperar o prestígio e honra perdidos. Song Fanlan pergunta ao seu avô se ele planejou algum contra-ataque. Às 3 da tarde, senhorita se recebe mensagens da senhora e informando a lista de convidados. Ao entrar na sala, sua madrasta diz que ela chegou a tempo e que Simindi seria a estrela da festa e que ela era igual à sua mãe. Senhorita se joga sua bolsa no sofá e senta, colocando seus pés em cima da mesa no centro. Seu madrasta critica os modos de Simindi em seus pensamentos. Já Song Fanlan pensa que os sapatos de Mindy é bonito. Desejava que fosse feio e escuro. Song Fanlan diz para Simindin, ela e seu avô foram a ver a família Yi, não pretendiam suspeitar que senhorita se não fosse uma boa médica, e que também tentaram ser prudentes em sua prática médica. Simindin diz que não se importa e que suas habilidades médicas se põem à prova de todos. Modo se conclui dizendo que Song Fanlan ao ir à casa da família Yi, não haveria, sabido que seus conhecimentos médicos eram melhor que sua tia Song. Sua tia diz que, como agora eram uma família, ela tinha preparado um presente e pediu para ir com ela pegar o presente. Song Fanlan oferece de diamante presente para a senhorita Si, e ela agradeceu pelo presente e diz que é a primeira pulseira de diamante que ganha. Em seus pensamentos, Song Fanlan diz que a senhorita Si é uma prisioneira idiota. Senhorita Se diz que irá descer primeiro. Senhorita Se encontrar sua madrasta e diz que ganhou uma pulseira de Song Fanlan. Senhorita Se sabe muito bem o que Song Fanlan está planejando. Os convidados comentam da volta da senhorita Si, que curou a perna do jovem mestre da família Ai e que a senhora e o jovem mestre da família Ai compareceram ao banquete de reconhecimento de Siming Jing. O jovem mestre Yi diz que está chateado por Siming Jin ter ido sem esperar ele e que ela teria que dar um beijo para se remediar. Siming Jin pergunta se as flores são para ela. Ele diz que se não é ele quem daria flores para ela. Siming Jin diz que gostou das flores e que é a primeira vez que ganha flores. Ela agradece a senhora Yi por ter ido à festa. A senhora Yi diz que considera a senhorita Si como sua neta, e o pai de Xiaobai disse que irá apoiar ela. Senhorita Si está preocupada de que Muyin sinta sua essência. Senhora Yi diz que antes todos esperavam sobre o casamento, mas agora Muyin irá animar ela e que não irão rir de ti. Senhorita Se pensa que se Muyin acredita que ela é a pessoa que ele acredita que é e que irá fazer ela passar vergonha, que serve para evitar que Song Fanlan se aproveite e se case com Muyin e que agora que ela sabe que Muyin tem alguém que ama, nunca se casará com Song Fanlan e então ela não importa, se passa ou não. Então aparece um homem falando com Song Fanlan e ela elogia Siming Jin como médica. Xie Shangjuan, o homem que estava falando com Song Fanlan, diz que ouviu que Siming Jin era uma grande curadora e que nem a melhor equipe de médicos do país poderia ganhar ela. Ele pergunta se ela pode curar ele, mostra a sua perna com câncer de ossos e que está em um estado avançado. Convidado que se diz médico diz que não desconfiava que era câncer e quando descobriu já era tarde. Senhor Xie diz que os médicos disseram que ele não tem esperança e pergunta se a senhorita Se poderia aliviar a dor dele. Senhora Te diz que o câncer sempre esteve no mundo e nunca foi vencido. Os convidados ali presentes duvidam das habilidades da senhorita Si. Song Fanlan diz que por desgraça, nada é perfeito e que está dificultando as coisas para sua irmã. Siming Jin diz que não é difícil. Todos não acreditam muito e Song Fanlan diz que seu avô tinha descoberto a cura para o câncer, então pedem para a senhorita Se dizer como seria o tratamento para o câncer. Em seguida Song Fanlan incriminar Siming Jin de roubar os resultados da pesquisa, e pergunta se os atos da prisão ainda perseguem ela. O jovem mestre Yi diz para Song Fanlan parar de dizer mentiras e que a senhorita Se não cometeu nenhum crime.
E Competa perguntado se como sabe se é a mesma investigação do avô de Song Fanlan se ele não falou nada, ainda há alguém diz que o jovem mestre está certo e pergunta quais são os resultados da pesquisa do avô de Song Fan. 8 Siming Jing explica que como seu mestre não se deu por vencido e que encontrou uma alternativa natural e sem toxinas da serpente de chifre azul e que tinha batizado de Paclitacel animal. Song Fanlan diz gritando que a medicina desse animal era o que o seu avô estava investigando por anos e acusa a senhorita Se de ter roubado. Senhorita Se pergunta se eles têm prova de ela ter roubado a investigação do avô de Song Fanlan. Em seguida pergunta se é possível que o resultado de sua investigação seja exatamente o mesmo que o seu mestre. O avô de Song Fanlan diz para buscar os arquivos e acusa novamente a senhorita Se de ter roubado sua investigação e que ela criou um mestre que não existe. Depois de analisarem o arquivo, todos acham que Siming Jin tinha roubado mesmo a investigação do avô de Song Fanlan. Siming Jing pergunta para esse avô se é o mesmo resultado que há encontrado e se não encontrou nada mais a parte disso. Seu avô diz que os resultados estão à frente de todos. Senhorita Se diz que não tinha terminado, então seu avô e seu mestre encontraram que a serpente de chifres azul produz Paclitacel animal não tóxico. Song Fanlan ainda critica Siming Jing. Senhorita Se pergunta se o seu avô se a Paclitacel animal cura o câncer. Seu avô diz que sem ensaios clínicos é impossível tirar conclusões, ainda diz que curou com êxito a mais de uma dezena de pacientes com câncer terminal. Então um outro homem aparece dizendo que é um dos pacientes que foi curado pelo mestre Song e acusa a senhorita Se de ter roubado. Siming Jing diz que quer verificar uma coisa já que ele é um dos pacientes curados. Senhorita Se diz ainda que seu mestre ficou feliz por descobrir que o Paclitacel animal poderia curar o câncer, mas então descobriu depois de muitos ensaios clínicos que os pacientes curados poderiam ter sequelas. O homem diz que ele não tem sequelas. Senhorita Se pergunta se ele não tem nenhuma disfunção sexual depois de que foi curado. O avô grita, dizendo que os pacientes nunca informaram de sequelas. Senhorita Se pergunta de como os pacientes informariam algo com tanta facilidade. O seu avô de ajoelhou e diz que não é certo. Siming Jing nos conta que seu mestre extraiu com êxito a Paclitacel e falou para o mestre Song sobre os resultados já que eram amigos, mas o Sr. Song envenenou o seu mestre e roubou os resultados. Só não imaginava que seu mestre sobreviveu e que foi para a prisão espacial e ensinou suas habilidades médicas. Senhorita Se diz que seu mestre mais tarde teve um novo avanço, encontrou um lugar com folhas amarelas todo o ano na prisão e ali extraiu o verdadeiro Paclitacel não tóxico e graças a isso pacientes foram curados sem sequelas. Senhorita Se pergunta para o homem se ele está disposto a fazer o tratamento ver se curável em meio mês. Então todos acreditam no que Siming Jing diz, já que ela fala ter encontrado uma cura para o câncer sem sequelas. Song Fanlan se desculpar com a senhorita Se e pega em sua mão, mas logo pergunta para todos se a pulseira que a tem senhorita Se não seria a pulseira de diamante que perdeu a senhorita Bai há 5 anos. Senhorita Se solta a sua mão e pergunta do que ela está falando. Song Fanlan diz para ela não fingir não. A esposa do homem com sequelas diz que havia ouvido que roubaram e que não se oferecia recompensa por sua devolução, mas Siming Jing não havia nascido quando desapareceu o bracelete da senhorita Bai. Song Fanlan diz que lembra que sua cunhada morta, Xiao, admirava muito a senhorita Bai, incluso se aproximou. Alguém pergunta se Xiao não só mato, senão também roubo. Siming Jing pergunta por quê. Sua tia não pode entender o que se passa à sua pulseira. Então Song Fanlan começa contando uma história que se passou há 5 anos. Mu Ying tinha comprado um bracelete de diamantes branco para a senhorita Bai por um valor de 1.000 milhões de ouro. Sua cunhada também se encantou pela pulseira. Diz ainda que tentou aconselhar a sua cunhada a se acalmar, mas nunca havia pensando que ao final, sua cunhada estava realmente confundida. Ela era a primeira-dama de Blue Star, e pergunta como pode fazer algo assim para baixar o preço.
Senhorita se pergunta se a pulseira que tinha era originalmente da senhorita Bai, foi roubada por sua mãe. Se Ming Jing diz para a senhora Ina acreditar em Song Fanlan, evidentemente a pulseira que ela tinha era da neta da senhora Ai que lhe emprestou. Pergunta, se com o status que a neta da senhora Ai tem, como poderia roubar a pulseira de outra pessoa? Emprestou sua pulseira roubada, seria estúpida. Os convidados diz que a pulseira que Se Ming Jin tem é de diamantes rosas e a pulseira da senhorita Bai era diamantes branco. Song Fanlan se pergunta de como ocorreu isso. A senhora Ai lembra de ter emprestado a pulseira de diamantes rosas para Se Ming Jing, então ela pergunta para Song Fanlan se ela está dizendo que sua neta roubou a pulseira da sua cunhada, e seria melhor que esclareça as coisas hoje ou se não culpar ela por ser grosseira. O jovem mestre Yi diz para seus guardas romper a boca de Song Fanlan. Ela grita dizendo para saírem do caminho e pergunta onde está o bracelete de antes. Em seus pensamentos, Song Fanlan diz que gostava muito da pulseira, mas não podia tirar, só podia esconder em um joalheiro e admira em segredo. Tinha tirado para coçar Se Ming Jing, mas ela tinha outra pulseira. Então grita pegando no braço dela, aonde teria escondido a pulseira que estava em seu pulso. Senhorita se pergunta de como poderia mudar de pulseira diante de todos. Song Fanlan diz que irá revitalizar Se Ming Jing. Então, Song Fanlan cai no chão e a pulseira de diamantes brancos sai da bolsa dela. Senhorita se havia aproveitado um momento de distração de todos para colocar a pulseira na bolsa de Song Fanlan e colocar outra. Ela não sabia que os ensinamentos de um delinquente da prisão espacial seria útil. A senhora Ai diz que é o mesmo bracelete que perdeu a senhorita Bai, e pergunta de como saiu da bolsa de Song Fanlan. Um dos convidados diz que Song Fanlan só se noveu a mão porque queria aproveitar a oportunidade para ocultar seu roubo e culpar Se Ming Jing. Como resultado de que a pulseira foi roubada por Song Fanlan e culpar Se Ming Jing por ele. O irmão de Song Fanlan bate nela e pergunta gritando se ela quer que matem a família Song, ainda diz que a senhorita Bai é a balança de Muyin, se persegue o assunto, a família Song não pode permiti-lo. Então o Sr. Yi, Muyin, havia chegado. O jovem mestre Yi mostra a pulseira de sua mãe para seu pai. Seu pai pergunta de onde ele tirou. O jovem mestre Yi diz que Song Fanlan roubou e quis incriminar Se Ming Ming. Song Fanlan diz que não foi ela. Sr. Yi diz para chamar o ministro de Assuntos Exteriores do país e obter uma explicação. O irmão de Song Fanlan tenta convencer o Sr. Yi de que foi um mal-entendido, ainda pergunta se poderia deixar no privado e que pagaria o dobro. O assistente do Sr. Yi pergunta quem é ele para ter um acordo em privado com Sua Excelência, para resolver em privado. Teria que dizer ao Ministério e Assuntos Exteriores que se dirige à embaixada na capital imperial para falar. O jovem mestre Yi diz para seu pai que quer ir embora, ainda chama a senhorita Si para voltarem e que ele não tinha terminado seus deveres. Senhorita Si diz que o médico que trouxe da prisão azul estava na casa do seu avô, não poderia voltar com ele e que teria que fazer o medicamento para o Sr. Xie. Senhorita Se está com medo do Sr. Yi só pela cara dele. Ela tentar ir embora, mas o Sr. Yi segura em seu braço e impede ela de ir embora. O Sr. Yi diz que para curar uma enfermidade, deveria ter uma ordem de chegada. Sr. Yi sente o cheiro de Se Ming Jing. Ela se pergunta se ele descobriu que ela se passou por sua noiva e dormiu em seus braços toda a noite. Fora da festa, Sr. Yi leva a senhorita Si até o carro e joga ela no banco do carro. Na mansão da família Yi, senhorita Si sai do carro e dá boa noite a todos e diz que irá voltar para seu quarto e banhar. O jovem mestre Yi diz que quer banhar junto com ela. Seu pai diz para ele fazer seus deveres, mas o jovem mestre Yi quer banhar junto com Se Ming Jing. Sr. Yi diz que os homens e as mulheres são diferentes e que dará meia hora para ele fazer os deveres e que depois irá revisar, se não o faz, que ele cuide do seu traseiro. O jovem mestre Yi diz que soltou um peido e que espera que o tempo leve até a boca do seu pai. No quarto da senhorita Si,
Ela está no banheiro. Pensei que não é fácil de enganar e que deve ter adivinhado. Ela se pergunta se deve se entregar ou negar. Novamente se pergunta se matará alguém quando descobre que estava beijando a pessoa errada. Quando ela sai do banheiro, encontrar o Sr. Yi sentada no sofá em seu quarto. Ele se levanta e vai até a senhorita Si e coloca sua mão no rosto de Siming Jing. Então o Sr. Yi segura a senhorita Si contra a parede, cheira seu pescoço. O Sr. Yi diz que faz frio e que seria melhor secar o cabelo. Então o Sr. Yi seca o cabelo da senhorita Si. Senhorita se levantar e sai do quarto e diz para o Sr. Yi ir embora, e pergunta se não crê que há algo mal entrar no quarto de uma mulher à meia-noite. Sr. Yi diz que ela vai no quarto dele e deita ao seu lado, não importa onde ela está, ele fará o mesmo e pergunta qual a diferença. Senhorita se diz que não sabe o que ele está falando. Sr. Yi diz para terminar de secar o cabelo e depois falar sobre. Enquanto está secando o cabelo de Siming Jing, ele compara ela com sua esposa que foi há um tempo e que se não fosse pela lembrança do cheiro dos hormônios do seu corpo, não teria comparado elas, duas. Enquanto isso, senhorita se pensa que a cintura do Sr. Yi é linda e forte, ela está no cio e não quer ficar perto do Sr. Yi por muito tempo. Então ela sente um cheiro e pergunta que tipo de perfume ele está usando. Sr. Yi diz que é uma essência mata dragões e acaba dragões como ela. Senhorita se pergunta do que ele está falando, então ela pede desculpas e diz ter entrado no quarto dele por necessidade, diz que é certo que nada pode tomar a medicina, já que ela é um dragão, pode ajudar a ele se livrar da enfermidade, tem plena confiança no tratamento, mas não esperava que quando estava dormindo teria confundido ela com a mão de Xiaobai. O que sucedeu não foi sua intenção. Sr. Yi pensa que ao princípio pensou que estava enojado e fingiu não conhece lá porque não a reconhecia e não queria começar um escândalo com ela, se pergunta se esqueceu dele ou ela não é a mãe de Xiaobai. Continuando a conversa no quarto da senhorita Si, ela disse ao Sr. Mo, Sr. Mo, você sabe, espero que não conte mais nada. Quanto à questão de não poder aceitar dormir em seus braços, pode me tratar como um cachorro. O Sr. Mo respondeu, você está equivocada, senhorita Si. Ele continuou dizendo, você não é um cachorro ou uma mascote. A senhorita Si, sentindo-se pressionada, disse, já que chegamos a esse ponto, como pretende resolver isso? Em seus pensamentos ela se perguntava, o que isso significa? Ele não vai deixar passar? Logo o Sr. Mo respondeu, não há pressa. A senhorita disse desesperada, eu tenho pressa. É tarde e você continua no meu quarto, me dá vergonha. De repente a senhorita se fica ofegante pensando, o que está acontecendo? Sinto que não consigo me controlar e vou explodir. Minha cabeça está quente. Se estou fraca deve ser por causa do álcool do banquete. O Sr. Mo aproxima seu rosto do dela e pergunta, colocando sua mão no rosto da senhorita Si. O que aconteceu? Está se sentindo desconfortável em algum lugar? A senhorita Si respondeu, apenas em seus pensamentos, não. Isso é culpa sua. Ela afasta a mão dele, corre para longe e pergunta desesperada, Moyin, você me envenenou? O que está tentando fazer comigo? Pervertido. O Sr. Mo responde sorrindo. Por que está assustada? Só queria verificar algo. A senhorita Se pergunta. O quê? Há 7 anos a esposa do Sr. Mo estava querendo entregar um frasco para ele. Ela disse, Moine, desgraçado. Não gostou do perfume que te dei? Levei 1 ano aprendendo a fazer perfume antes de pensar nesse aroma que você gosta quando estou no cio. E se eu estivesse no cio e cheirasse isso? Em menos de 15 minutos me transformaria em dragão. Só posso confiar em você, não me matará mais. Esse perfume é único e só meu. Quando te dou, é porque estou entregando minha vida a você. Como se atreve a depreciá-lo? Esqueça, vou dar a Liu Shan, com certeza ele apreciaria. Adeus. Sr. Mo segura o braço da senhorita Si e diz, espere, eu desejo. Voltando ao presente, a senhorita Se pergunta, por que está tão louco?
O que você quer verificar? Não entendo. Quero ir embora. De alguma forma, a senhorita se tropeçou, e o senhor Mo disse desesperadamente: tenha cuidado. Deixe fluir. Ele segura a senhorita Si, que se transformou em um dragão, nos braços dele. Ele disse: há muito tempo que não te vejo, querida. Embora sua aparência tenha mudado, sua forma de dragão é a mesma. Senhor Mo ergue a senhorita Si, e ela pergunta indignada: está doente? Admite que não sou a pessoa, mas você ainda acredita? Desgraçado, me solte. Para tentar melhorar o humor da senhorita Si, o senhor Mo começou a fazer cócegas na barriga dela, e ela diz entre risadas: haha. Moinhe, não gosto de você, me solte. Haha. Me sinto fraca, mas confortável. Que tipo de veneno você me deu? Com um olhar sereno, o senhor Mo responde à senhorita Si: não tenha medo, não é veneno, apenas te ajudará a superar seu período de cio. Em seus pensamentos ele questiona: este é o bebê que conheço, o bebê que me deu um perfume só para mim? A senhorita Si o chama de louco, desgraçado, Em seus pensamentos ele conclui: então Siminggen é minha esposa. Disso não há dúvidas. Ele diz para a senhorita Si: vamos, vou te levar para ver algo. A senhorita Si não entende o que ele quer mostrar e diz: ei, para onde está me levando? Não sou sua esposa. Você está confundindo as pessoas, nem sabe como é sua esposa? Péssimo marido. No quarto do senhor Mo, ele mostra as fotos para a senhorita Si e diz: ainda não entendo por que mudou de aparência nem como se tornou parte da família Song, mas tenho certeza de que é minha esposa, Bai Jiuzi. A senhorita Si ainda não está satisfeita com as fotos. Ei, não sou eu. Esta não sou eu. Apenas somos dragões com a mesma aparência. Senhor Mo, sua esposa está morta, você deveria superá-la. Em seus pensamentos: nunca tirei essas fotos. Esse dragão que Moinhe mencionou parece minha gêmea? O senhor Mo borrifa o perfume e diz: vou consertar isso, certo, coração? A senhorita Si indignada diz: não borrife veneno em mim. Assassino. Tocando na cabeça da senhorita Si, o senhor Mo diz: não me rejeite. Pode ser desconfortável durante o cio, mas isso pode acalmá-la. Alguém bate na porta. E o senhor Mo fica irritado por estarem atrapalhando seu momento com sua suposta esposa. Ao abrir a porta, ele pergunta: o que foi? Quem estava na porta era seu filho, segurando seu caderno de tarefas. Ele disse ao pai: papai, já terminei minha tarefa, dê uma olhada. O senhor Mo diz para a senhorita Si, que está fingindo estar dormindo na cama: sairei por um momento, espere até que eu volte. No lado de fora do quarto, o senhor Mo revisa a atividade de seu filho e diz: genial, tudo está bem feito. Seu filho ri se vanglória: sou incrível. Seu pai diz para ele: vá dormir. Seu filho vira as cortinas para o pai e responde: não farei isso. Vou procurar meu amor, ela foi intimidada hoje, quero consolá-la. Seu pai, que não é bobo, segura-o pela camisa. Seu filho diz com raiva para o pai: se você não tem uma esposa, não deveria ter inveja. O senhor Mo disse para seu filho: ela não é sua esposa, não pode se aproximar dela à noite. Seu filho diz: quero superar você, pai, não seja amargo. O senhor Mo leva seu filho, que está relutante em seus braços, para o quarto. Seu filho diz: não quero dormir. Devo buscar minha esposa. Me solte. Senhor Mo diz: seja um bom menino e vá dormir. Seu filho reluta: não quero dormir. Siminggen. Nos pensamentos do senhor Mo: realmente quero dar uma lição nele. Se pensar bem, foi um grande feito para essa criança trazer de volta a Gil. Seu pai diz para seu filho, Xiaobai, enquanto o coloca na cama: Xiaobai, quer ter a Siminggen para sempre em casa? Xiaobao respondeu: claro que sim. O senhor Mo perguntou: que tal ajudá-lo a se casar com ela em casa? Xiaobai não entendeu o que seu pai disse. Nos pensamentos do senhor Mo: vai demorar para ele aceitar que ela mudou, é possível.
Xiaobai respondeu, não é possível. Papai, não se preocupe com minha esposa, ela já me pertence. O senhor Mo perguntou, você pode casar com ela? Xiaobai respondeu, enquanto for pequeno, minha esposa disse que me esperaria crescer. Nos pensamentos do senhor Mo, é sério? Essa é a natureza de uma mãe com seu filho, não devo me envergonhar. Senhor Mo deita Xiaobai na cama e o cobre com o cobertor e diz, durma. Xiaobai diz, não, vou buscar minha esposa. Esta noite foi intimidada, tenho medo que ela chore. O senhor Mo diz com uma voz ameaçadora, se eu te pegar indo ao quarto da senhorita Si à noite, amanhã colocarei Si Mingjin para fora de casa. Entendeu? Xiaobai fica com raiva a ponto de mostrar seus chifres e mudar a cor dos olhos para dourado e diz, não pode me afastar dela. O senhor Mo responde, isso não depende de você. Seu irmão, tio de Xiaobai, interfere na discussão, espere um momento. Irmão não pode ameaçar as crianças. E você tem muitas coisas para fazer durante o dia, me deixe convencer Xiaobai a dormir, sou bom cuidando de crianças. O senhor Mo disse não. Seu irmão perguntou a Xiaobai o que aconteceu. Xiaobai respondeu, papai não deixe eu ir buscar Si Mingjin. Senhor Mo estava saindo do quarto, mas escutou Xiaobai dizendo, ele quer Si Mingjin só para ele. De volta ao quarto do senhor Mo, ele entra e não encontra sua suposta esposa que estava em forma de dragão, depois de tê-la encontrado depois de anos e finalmente ficarem juntos. Nos pensamentos do senhor Mo, mas agora, mesmo depois de usar o incenso, não pensei que ela escaparia de mim. Já se passaram 5 anos. Vai me deixar assim como fez há 5 anos? Não darei a você essa oportunidade. O senhor Mo sai do seu quarto com a intenção de encontrar Si Mingjin no quarto dela ou em qualquer outro lugar. No corredor, Si Mingjin está caminhando cansada em sua forma de dragão e pensa, Xiaobai é realmente meu salvador. Me deu a oportunidade de escapar, odeio ser controlada. Por fim, Si Mingjin consegue voltar à sua forma humana, pensa. Esse perfume é poderoso, agora que voltei à minha forma humana, minhas pernas estão fracas. No entanto, não há nada que possa fazer. Si Mingjin vai para o quarto de Xiaobai. Entra e Xiaobai corre para seus braços e diz, amor, está aqui. Si Mingjin pergunta por que ele está chorando. Xiaobai diz, amor, não vá embora, fique comigo. Si Mingjin respondeu, está bem, estou aqui. Nos pensamentos de Si Mingjin, não posso ir muito longe por enquanto, aqui estarei segura. Mo Yin, não acredito que tenha se intrometido comigo diante de seu filho. Então o senhor Mo entra no quarto de Xiaobai. O senhor Mo não parece muito satisfeito ao ver a senhorita Si com Xiaobai, em seus pensamentos. Ela estava tão preparada. O irmão do senhor Mo disse, irmão, a senhorita Si é tão boa que fez Xiaobai parar de chorar. Que tal se a senhorita Si dormir com Xiaobai esta noite? O irmão do senhor Mo estava levando-o para fora. A senhorita Si disse para Xiaobai, pare de chorar, prometo que dormirei com você. Xiaobai diz para Si Mingjin, amor, sei que não pode viver sem mim. O senhor Mo e seu irmão estavam fora do quarto. Xiaobai desce dos braços de Si Mingjin, chuta a porta do quarto, firmando-se, e diz em voz alta para seu pai, não te darei a oportunidade de entrar e afugentar minha esposa. Do lado de fora, o senhor Mo estava com raiva de Xiaobai, mas não fez nada porque seu irmão o segurou. De volta ao quarto de Xiaobai, ele diz para Si Mingjin, Jing Jing, quero ouvir uma história. Diz enquanto pula para os braços de Si Mingjin. Ela responde a ele, está bem, quando eu era pequena minha mãe também me contava histórias antes de dormir. Há muito tempo, o planeta estelar azul tinha 4 continentes, Atlanti, Mu, Lemuria e Gendia. Tinham uma civilização esplêndida, mas foram engolidos por uma inundação. Dezenas de milhões de pessoas foram levadas ao fundo do mar junto com o continente. Xiaobai interrompe dizendo, carinho, eu conheço essa história.
Sou o jovem neto do imperador Atlanti e neto direto do imperador. De agora em diante, será a mulher mais favorecida por este império. Simingem ri com respeito. No dia seguinte, no café da manhã, Xiaobai oferece comida para Simingem dizendo, Jing Jing, prove isso. Simingem agradece, o irmão do Senhor Mo diz, bom dia, senhorita Si. Simingem diz que estava delicioso o que Xiaobai ofereceu para ela. Em seus pensamentos, o que Moyin está olhando? O irmão do Senhor Mo, até agora não lembro o nome dele, perguntou, senhorita Si. Lembro que falou que meu irmão poderia ser tratado com acupuntura depois de tomar 3 doses do seu medicamento. Então, quando fará isso? Não é necessário fazer diariamente? Senhorita Se respondeu, bom, isso, em seus pensamentos. Se não me tivesse agarrado à noite, não haveria nenhum tipo de carga psicológica. Agora, que desagradável, devo vê-lo todos os dias. Não deveria adotar este tratamento. Um passo em falso conduzirá para meu fracasso. Se ele quer brigar comigo, não posso escapar. O irmão do Senhor Mo perguntou, senhorita Si, onde se deve aplicar a acupuntura? Na testa ou? A senhorita Se respondeu, no peito. Ele ficou surpreso. Nós pensamos do Senhor Mo, bem, se atreve a cobiçar meu corpo? Já o seu irmão pensou, meu irmão protege a garota como um jade, tomara que possa cobrir o rosto com uma fita preta. A senhorita Si está desafiando meu irmão. Ele disse para Simingem, senhorita Si, essa posição não é adequada. Pense em outras posições como o braço ou a testa. Seu irmão interrompe colocando um tomate na boca. Senhor Mo perguntou, por que não no peito? Faça. Nos pensamentos do seu irmão. Oh, já entendi, meu irmão está apaixonado e está esperando a senhorita Se tratá-lo. Então ele bate na mesa chamando a atenção e diz, está bem, senhorita Si. No peito é no peito, precisa ser feito todos os dias? Uma injeção durante 3 meses? Sendo assim, o peito do meu irmão não estará cheio de buracos? Em resposta a senhorita Se diz, como se pode tratar sem dor? Quando está livre o Senhor Mo? Cada injeção dura 30 minutos. Senhor Mo desabotoa os primeiros botões da camisa e responde, não tem jeito, estou disposto agora mesmo. Todos ficam surpresos. Simingem diz, bom, quase esqueci, agora não estou livre, devo levar Xiaobai à escola. Verdade? Ela se levanta da mesa com Xiaobai e continua dizendo, também tenho coisas para fazer depois, assim que farei quando terminar. Senhor Mo responde, de acordo, posso esperar aqui todo o tempo que desejar. A senhorita Se diz, isso, obrigada por esperar. Em seus pensamentos, porque sinto que ele espera como espera sua esposa. Fora da casa principal, a senhorita Si e Xiaobai estão já sentados no banco de trás do carro. Moyin chega de repente e entra, e se senta ao lado de Xiaobai. Seu filho pergunta, papai, quer me levar para a escola? Senhor Mo responde, assim é, vamos. Xiaobai diz emocionado, é a primeira vez que me leva para a escola. Simingem perguntou, primeira vez? Senhor Mo perguntou, nunca o fiz. Em seus pensamentos, me está acusando em frente a ela que não sou um bom pai? Xiaobai respondeu, não, também nunca foi a reunião de pais. Meu tio foi por você. Concordo com os pensamentos da senhorita Si, que péssimo pai. O guarda-costas ou assistente diz, o jovem mestre diz a verdade, mas é porque tem estado ocupado com os assuntos do país. Como resultado, se perdeu muitos aspectos do crescimento da criança. Mas o Senhor sempre pensa em você. Senhorita Si parece não acreditar muito em suas palavras. Já Xiaobai entendeu essa explicação. Nós pensamos de Moyin. O departamento de finanças te dará um aumento por esse apoio. Na frente da escola, Moyin e Simingem levam Xiaobai até a entrada da escola. Xiaobai diz feliz, estou feliz se tão somente passasse todos os dias. Xiaobai se despede, Simingem diz para ele caminhar com cuidado.
Um amigo de Shelby comentou: Uau, Shelby tem uma família muito linda. Mãe e pai vieram deixá-lo. Shelby respondeu: Não, eu sou seu esposo. Si Mingjin diz: Comportem-se na classe. Enquanto isso, o Sr. Mo pensou: Ao que seu rosto tenha mudado, segue sendo a mesma de antes. Bonita por dentro e por fora. Usa a mesma roupa que ontem. Não tem mais roupas que usar? A senhorita se diz: Senhor Mo, tenho que coisa para fazer. Assim que adeus. Moin fica surpreso, mas segura ela pelo braço e diz: Faça mais tarde. Si Mingjin perguntou: O que está fazendo? Moin respondeu: Vamos ao centro comercial. Senhorita se não entende o porquê deveria ir com o Sr. Mo. Na loja de roupas, Sr. Mo diz mostrando para ela um conjunto de roupa. Prove este. Senhorita se respondeu: Sr. Mo, obrigada por sua gentileza, mas não necessito que me compre roupas. Moin diz: Si Mingjin está pensando muito, sua figura é similar à da minha irmã, só prove a roupa, vem aqui. O Sr. Mo puxa a senhorita Si para mais perto do fala baixinho para ela. Sempre usa a mesma roupa, só quero dar um presente, assim que, por favor ajuda-me provando esta roupa. Ao que parece, tem alguém tirando fotos de Moyin e Si Mingjin juntos. Depois de vestir o vestido, Si Mingjin pede ajuda ao atendente: Poderia me ajudar? Não consigo fechar o zíper. Então quem entrou no provador foi Moyin, no lugar do atendente. Si Mingjin, por que você? Moyin, devagar. Ele fecha o vestido de Si Mingjin. Ela pergunta: Quantas roupas você vai comprar para sua irmã? Moyin respondeu: Por aí, 180 peças, não gosto de vê-la sempre usando a mesma roupa. Parece que você não as valoriza. Escute, lembre-se de que um homem que não pode comprar roupas para uma mulher não será capaz de se casar sem recursos econômicos. Senhorita Si, disse, você está me matando. No entanto, estou feliz em ser sua irmã. Encurralando Si Mingjin contra a parede, ele fala bem perto de seu ouvido: Ei, sério. Será mais feliz sendo minha mulher, pode considerar isso. Si Mingjin fica nervosa e sai correndo do provador, dizendo: Não é necessário experimentar as roupas. Nos pensamentos de Si Mingjin, seu coração não pode substituí-lo, ele pertence à mãe de Xiaobai. Si Mingjin experimenta outras roupas. Moyin me diz: Essa roupa é linda, quero tudo o que foi provado até o momento. Atendente 1, entendido, Sr. Mo. Em um lugar mais afastado, algumas funcionárias fofocam. Atendente 2, ele vai comprar tudo. Qual é a relação entre ele e a dama? Eles não são muito carinhosos. Atendente 3, uns rumores sobre o casamento são verdadeiros. Ou não? Atendente 4, mas ele esclareceu e o post na internet foi apagado. Um guarda-costas aparece com uma câmera nas mãos, é a mesma câmera que fotografou Moyin e Si Mingjin juntos. Ele fala: Senhor, 2 repórteres tiraram fotos em segredo de você e da senhorita, já resolvi. Senhor Missouri perguntou não muito feliz, te falei que deverias ter cuidado com eles. Guarda-costas, senhor, são fofocas, se não cuidarmos disso, se espalharão. Senhor Mo, sou o tipo de pessoa que se importa com fofocas. Dê a memória de novo para essas pessoas, aqui não é Atlantis, é o país A. Nos pensamentos do guarda-costas, não se importa. Antes, uma fofoca era considerada um delito. Ele me disse que não permitirá isso, e se aderiu como um monge ao seu templo. Senhor Missouri, diz, sou um cidadão correto, não quero ser especial e menos usar a força para oprimir outros. O guarda-costas, diz, sim.
No estacionamento, o guarda joga a câmera perto dos dois fotógrafos e diz: peguem sua câmera, levem também a memória. Um dos fotógrafos fala desesperado: irmão, nos deixe explicar. O guarda-costas respondeu: não passa nada, o chefe disse que podem divulgar, então façam o que desejarem. Os repórteres ficaram sem entender. Saindo da loja, o celular de Siming-jin toca. Seu pai, Teng Fei-son. Logo atrás dela, está Muin levando as sacolas. Siming-jin fala para Muin: vou atender uma chamada. Muin responde que está bem. Siming-jin atende a ligação. Papai. Seu pai respondeu: Ming-jin, agora está com Muin, pode falar na frente dele. O mercado de valores do grupo Son despencou, e o ministro quer lidar com o bracelete de sua tia. Se Muin não nos soltar, nosso grupo está condenado. Esse foi o esforço de toda a vida de seu avô. Falando nisso, você também faz parte do grupo Son. Sua madrasta fala no escritório de Teng Fei-son: como assim, ela faz parte? Nossa filha é tão doce. Siming-jin fala: minha tia me incriminou e estou enojada, mas não posso envolver todo o grupo, mas consertar isso. Ainda não sei. Tenho alguma influência sobre Muin? Seu pai perguntou levantando da cadeira: é sério? Siming Jin diz: não se preocupe, farei o melhor que posso. Se Muin se recusar, não o tratarei mais. Seu pai fala mais alto: quem você pensa que é? Como se atreve a ameaçar Muin? É melhor que deixe isso pra lá, ou será pior. Sua tarefa é cuidar de Muin, não deve se preocupar com mais nada. Siming-jin fala: mas o grupo Son é criação do meu avô e você. Eu quero ajudar. Teng Fei-son fala: tudo é culpa da sua tia, se chegar a isso, você não poderá ficar mais. Adeus. Nos pensamentos dele, não posso arriscar mais, essa garota é a última esperança do grupo Son. Se ela ofender Muin, estaremos acabados. Siming-jin, tudo bem. Em seus pensamentos, parece que meu pai valoriza o dinheiro mais do que qualquer outra coisa. Então ela pensa no que Fanlão disse. No carro com Muin, Siming-jin perguntou: Senhor Mu, quero perguntar algo. Minha mãe Xiao e a senhorita Bai se conheciam antes. Estão familiarizadas? Muin respondeu: não são familiares. Nos pensamentos de Muin, mas Xiao entrou em contato com ela e se tornou amiga 2 meses antes de sua partida. Nas lembranças dele, ela disse saindo do quarto do hospital: você dorme, já volto. Nos pensamentos dele, mas estava ferido naquele momento, e a Gil ainda estava de bom humor para convidar essa amiga para tomar chá. Poderia ser que a Gil não tivesse saído para tomar chá desta vez. O que isso tem a ver com ela, se ela é filha de Xiao? Seu guarda-costas comentou: Sua Majestade, naquele momento a princesa gostava de estar com a mãe de Siming-jin. Inclusive o Sr. Son foi apresentado à princesa por Xiao. Do contrário, o Sr. Son não estaria qualificado para tratá-lo. Como Fanlão se atreve a roubar o bracelete da princesa? Esse bracelete era amado por ela e ninguém é digno de usá-lo. Nos pensamentos da senhorita Si, minha mãe é inocente, ela fez uns preparativos para a família Son e morreu em outra terra. Depois de morta, foi acusada de roubo desse bracelete. Muin pega no braço de Siming-jin e coloca o bracelete de diamantes em seu pulso.